E para falar sobre as iniciativas para combater a buva e o capim amargoso, o Fabiano Reis conversou com um pesquisador durante o Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Confira. E nós trazemos agora um assunto muito interessante, que é o combate à buva e o amargoso. E quem sabe, muitas vezes, se tem acontecido com mais frequência, os dois ao mesmo tempo. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Luiz Zobioli, ele que é pesquisador da Corteva. Luiz, é um assunto bastante importante para o agricultor, principalmente no fator de evitar. Como que ele tem trabalhado, o agricultor brasileiro tem trabalhado para evitar situações como essa, principalmente as duas ao mesmo tempo na sua área de produção? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, ele não tem trabalhado proativamente, né? O agricultor muitas vezes espera ver o mato, ver o capim amargoso, ver a buva para fazer um controle. Esse é o pior sistema, né? O que a gente vem falando e pregando na academia, vem cada ano tentando conscientizar o agricultor, é manejar antecipadamente. Então não precisa esperar ver o mato para eu poder controlar. Esse manejo antecipado é aquele manejo que começa lá atrás, antes do plantio da soja. Tá? Porque toda vez que eu tiver que ver esse mato para matar ele, eu tenho poucas ferramentas. Inclusive algumas plantas já são resistentes a alguns herbicidas. O manejo antecipado, ele vem sendo adotado em algumas regiões, como Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Cerrado, onde consiste o quê? Você faz aplicações para controle de algumas pequenas plantas daninhas que ainda estão em estágio iniciais e utiliza pré-emergentes. Para quê? Essas plantas morrerem abaixo do solo, elas não nascerem lá na época do plantio para eu ter que utilizar, abrir mão das tecnologias para poder controlar elas. Luiz, no caso de um produtor rural que tenha os dois ao mesmo tempo, o amargoso e tem a buva, o que isso representa em termos de custo para a produção? Até agora a gente mencionou na plenária, como estava o Dr. Fernando Adegas, o custo hoje, quando você tem as duas plantas daninhas, você aumenta em 400%. Porque o graminicida ele é um produto caro. Então se você tem só a buva, por exemplo, presente na área, ele tem um custo. Quando você tem capim amargoso, você tem um custo maior. Quando você tem as duas plantas, aí o custo vai ser muito maior ainda para o agricultor. No caso da buva, se ele deixar para controlar perto do plantio, vamos falar o que mais ocorre, ele tem que fazer duas aplicações, né? Uma aplicação com glifosato, 2,4-D, seguido de um produto de contato e residual. Tá? Para o capim amargoso, da mesma forma, ele tem que fazer aplicação de glifosato, 2,4-D, né? Se eu tiver capim amargoso, tem que fazer glifosato e graminicida, seguido de contato. Se eu tenho as duas plantas daninhas, eu tenho que fazer um outro manejo, que aí é muito mais caro. São 3 aplicações, então glifosato, 2,4-D, glifosato e graminicida e um produto de contato. Ou seja, ao invés de eu fazer 2, eu estou fazendo 3 aplicações. Existem alguns posicionamentos que o pessoal recomendam produtos ACCase DIN com 2,4-D na mistura. Para evitar de fazer 3, ele faz 2 só. Então ele coloca glifosato, 2,4-D, um DIN e segue o contato. O procedimento funciona nesse caso? Aí que tá, ele não funciona, porque os herbicidas ACCase, eles são antagônicos. Você não pode misturar a molécula 2,4-D com herbicidas ACCase, mesmo você aplicando um produto de contato depois para terminar de matar ele. Tá? Ele não mata, que você causa antagonismo, ele rebrota dentro da soja. Então quando você tem as duas plantas daninhas, é muito difícil você controlar ela. Eu não vou falar que não tem alternativa, a alternativa tem, mas é cara. Então, o que vocês estavam comentando, a gente está falando, é fazer o manejo antecipado. Tem que controlar ele lá atrás, esse mato, para não deixar fazer perto do plantio. Para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Luiz, o certo, o melhor é ter um planejamento para lidar com a situação antes que ela venha a ocorrer de fato na área de produção. Exatamente. E para você fazer esse manejo proativo, esse manejo antecipado, somente alguns pré-emergentes podem ser utilizados. Porque tem alguns pré-emergentes que são fotodegradados pela luz. Então, como o agricultor vai fazer um manejo antecipado, se ele utilizar produtos que vão ser degradados via radiação solar, né? Então, a nossa empresa hoje ela possui um produto desse que você pode aplicar, mesmo em condição de seca, ele me entrega esse residual dentro da cultura. Tá certo, doutor Luiz, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Por nada, obrigado. Eu conversei com o Luiz Zobioli, ele que é pesquisador da Corteva, falando um pouco a respeito do combate ao amargoso e também à buva.